Bom dia! Que a graça e o amor de Deus estejam sobre você neste novo dia que se inicia. Por onde eu ando, sinto tua presença. Sexta-feira, 22ª semana do tempo comum. Hoje, primeira sexta-feira do mês de setembro. Toda primeira sexta-feira do mês dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Por isso, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Hoje eu quero pedir a bênção para o seu final de semana, para que seja um final de semana tranquilo, abençoado, que Deus possa renovar as suas forças, que você possa também curtir, viver o momento em família, junto com os seus. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Evangelho de hoje, Lucas capítulo 5, versículos 33 a 39. Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, é Deus quem fala aos filhos seus. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola: ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova e o remendo novo não combinará com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser posto em odres novos, e ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, Jesus está falando sobre o jejum. O jejum é uma prática cristã desde os primórdios, desde os princípios da igreja. Mas cá para nós, em um mundo em que se come e bebe tanto, parece até uma coisa assim medieval falar em jejum. Muitas pessoas até pensam, né, padre, mas isso ainda existe? Sim, o jejum existe, inclusive como uma prescrição, como uma regra para nós católicos, 2 dias do ano que devem ser praticados o jejum: quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. É claro que nos demais dias do ano não há a obrigação canônica, mas existe uma orientação, uma recomendação da igreja. Por exemplo, todas as sextas-feiras é dia de penitência para o católico, e essa penitência você pode fazer através de um jejum, através de uma abstinência. Abstinência é privar-se de carne ou de algum alimento, de alguma coisa que você gosta, que te dá prazer, mas você vai fazer aquilo num sentido de uma ascese, de uma prática espiritual. Por que na sexta-feira, padre? Porque a sexta-feira é o dia da paixão do Senhor. Por isso, na sexta-feira nós somos chamados de um modo especial a nos unirmos a Cristo no mistério da sua paixão e morte de cruz. Mas afinal de contas, por quê? Para que fazer o tal do jejum, ou de uma penitência, ou de uma abstinência, padre? A gente precisa entender as práticas penitenciais como auxílios no nosso processo de conversão. De conversão, isso mesmo. Para a gente entender a penitência, a gente precisa entender o pecado, a nossa situação muitas vezes diante de Deus, e existem práticas corporais que, aliadas à vida espiritual, à vida de oração, nos predispõem ao processo da conversão, da mudança de vida e do crescimento em Deus. Nós poderíamos dizer que o jejum é a oração do corpo. Assim como nós rezamos com a mente, com a alma, quando nós fazemos o jejum, é como se a gente colocasse o nosso corpo para rezar.
É como se a gente estivesse dizendo para o nosso próprio eu: quem me controla é o espírito, não é o meu corpo, não é a carne. Mas também o jejum tem um sentido de louvor a Deus. Eu louvo a Deus com o meu corpo. No Evangelho, os fariseus perguntam por que os discípulos de Jesus não faziam jejum, porque os discípulos de João faziam, os fariseus faziam. E Jesus dá a resposta: porque o noivo está presente. Dias virão em que o noivo será tirado, aí sim jejuarão. Esse noivo é Cristo, é Jesus. E Jesus estava ali presente, o Verbo encarnado. Mas nós sabemos, né? Jesus subiu para o céu, ou seja, o noivo foi tirado. Então esse tempo em que o noivo foi tirado é o tempo da igreja. É o tempo que, sim, como Jesus diz no Evangelho, se fará o jejum. Portanto, o jejum existe, ele é salutar, ele é importante também na nossa vida espiritual e ele é necessário. Para você entender mais sobre como fazer o jejum, as práticas do jejum, o jejum não é ficar 24 horas sem comer nada, não. O jejum que a igreja prescreve é substituir uma das refeições do dia por algo bem, um alimento leve somente, para não ficar assim, não fazer mal à saúde, não ficar assim passando muita fome. Não é ficar o dia inteiro sem comer nada. Há muitos sites, fontes boas, seguras aí da igreja, Canção Nova, Cleofas e tantas outras que você pode pesquisar e se aprofundar nas formas de jejum. Que a partir dessa palavra de Deus hoje a gente possa também olhar para a nossa vida. De que forma eu tenho também vivido essa dimensão da ascese, de uma penitência, de atos concretos que me ajudam também a crescer no domínio de mim mesmo, das minhas vontades, dos meus instintos, da minha carne, para que eu possa crescer também espiritualmente na graça de Deus. Vamos rezar hoje pedindo a Deus essa bênção especial para que o teu final de semana seja um final de semana abençoado, tranquilo, proveitoso e que você possa vivê-lo também como uma oportunidade de crescer na vida de família e, é claro, o dia do Senhor, a Santa Missa. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Pai de amor, Pai de bondade, eu imponho as minhas mãos para rezar por essa pessoa, por toda a sua família, que este dia, que este sábado, que todo esse final de semana, Senhor, seja vivido sob a vossa bênção, sob a vossa proteção. Proteger aqueles que vão viajar, protegei também as casas, aqueles que vão receber parentes, amigos, que sejam momentos de concórdia, de alegria, de bons encontros, de partilha de vida, e que também possa ser o momento do encontro contigo, Senhor, através da oração, através da Santa Missa e da Santa Eucaristia. Sobre você, sobre o teu final de semana, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai e Filho, Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e fique no colo da mãe. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. O teu amor me envolve, o teu amor me protege, és o meu porto seguro, o melhor lugar de estar.